Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo desse jogo, entendeu? A gente tá fazendo esse negócio. Ó, porque no sonho, na revelação de Deus, a mãe fazia a mesma coisa que ela dentro de casa, lavando a louça. Aí ela ficava passando o cheiro assim, ó, namorando. E você lembra quando eu falei, olha, era tão espiritual, né? Quando eu contei pra ele, então não, Renata, o que ele estava na intenção de fazer era te dar uma facada. Só que Deus não deixou. Pois é. Quando eu contei isso pra ele, ele falou, não, Renata, Legal esse jogo. e Deus não deixou. Aí ela pegou e te deu todo o tapa na cara. Ele falou, já é isso mesmo, eu senti isso. Aí ele falou, é isso mesmo, Renata. Aí eu peguei, então, tava namorando com a bichinha, cara, isso é na realidade. A cara lavando a loucinha, aquele sorriso todo pra mim, aquela coisa, sabe, assim. Aí ela pegou e namorando faca. Aí no celular lá é coisa de plataforma que você saca, lá do usar. Aí ela passando a bichinha, namorando faca, não foi? E era a faca, eu lembro até hoje, a faca da branca, assim, grandinha, assim, que até eu acho que era o tom que tinha dado pra ela. Uma faca, tipo estilo, o menino estilo, a faca estilo de açougue, sabe? Que tinha, e era que ele trouxe, né? Era assim, e o cabo era branco. Coisas, aí Deus ela alisando o cabo cheio. Na realidade, essa é quando foi a carne, entendeu? E ela lá, cabucinha, enrolando com aquela faca. Claro que eu não sei Tá entendendo? explicar, E lá. eu senti, peraí, filhinha. Ah. Peraí, filhinha, daqui a pouco você fala, o que você Se quer eu falar. ficasse lá, eu não ia deixar isso ficar assim, não. Não, minha mamãe, então, por isso que o papai do Senhor me deixou, né? Ó. E ela namorando tato e tudo, né? Aí foi quando ela virou e deu tapa na traição, né? Até que Jesus tomou meu ser todo e aí botou pra correr, né? A mesma coisa foi que Deus me revelou. Eu já não tenho, pai. Peraí, pessoal. Revelou da minha. Só que eu te amo. Só que, você tá entendendo? Dentro do que eu, quando morava com a minha Carla, fiz. Aí eu lavando a luz, ela aqui dentro, lavando a luz. Aí ela lá namorando a faca. E aquele sorriso, sabe? Ó. Aí ela vinha assim, na minha frente, e aqui assim, ó. Escuta, meu amor, que aí você vai entender agora o mistério. Eu já entendi. E eu vinha assim. Aí ela vinha na minha frente. Aí onde ela me dava sorrindo, me dava facada aqui nas costas. Na mesma situação da cara lá embaixo. Você tá entendendo? Deus revelou dois mistérios pra mim num só. Por quê? Porque exatamente como a Carla tava lá embaixo comigo, sorrindo, fazendo como se estava tudo bem. Mas no fundo, a intenção dela era fazer maldade comigo. Tá.
E Deus revelou pra ela. E quando o inimigo viu, o demônio viu que eu vi ele, eu repreendi. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Mesmo com a facada, ela pegou, não mostrou mais ela como ela foi embora. E aí eu repreendendo, expulsando o demônio daí. Eita Deus. Nessa mesma visão, entendeu? Nessa mesma revelação. Eu expulsando o demônio daí, aqui na água. A mão empunhada na cabeça dela. E eu orando, entrando pelo rio. E aí ele apareceu no muro. Me chamou. Não tá também. Peraí, só um minutinho. E ela me chamou e falou, eu queria te pedir perdão, mesma coisa, cara, te pedir perdão e te agradecer. Porque depois que você expulsou o demônio de mim, eu sou uma nova pessoa. Tá entendendo? E quando, por isso que eu falo, tá prestes a acontecer isso aí que eu tô falando. Expulsão de demônio. Porque a minha você viu? Várias vezes Deus me revelou, me mostrando eu expulsando demônio. Ali também. Tá entendendo? E aí, mesmo que eu expulsava o demônio com a glória de Deus. Da Tia Mi, Isso da Tia Mi, da Carla, da a Carla não. A Carla eu nem vejo mais. Mas pode ser sim, E porque da, eu não sei a da história de Deus. Neia, da Tia Mi. Fica ficando no nome alto aqui. Nossa, caiu o nome. Entendeu? Deus já revelou os demônios que tem. Entendeu? Tá entendendo? Quem tá com os demônios, Deus já revelou. Quando Deus me tomar para a glória dele, igual a irmã Maria falou, os demônios vão fugir. E tá prestes a acontecer, né? Porque eu tô sentindo, porque Deus tá me revelando muito. E Deus não usou esse irmão, Arnaldo, que fez depois esse ontem, falando pra mim que Deus deu o dom de expulsar demônio. E não é os primeiros sonhos que eu tenho expulsando demônio, não, viu? Então, quando eu pra irmã Marina, a irmã Marina fala assim, irmã Renata, é o que Deus tem com você. Deus vai te usar pra expulsar o demônio. Aí nisso, enquanto eu expulsava os demônios para a glória de Deus, eu punhava a mão, expulsava demônio para a glória de Deus. Vamos lá! E o Marcos também. Essa foto, mano. Uma vez que eu vou perguntar pra você editar. Pode funcionar. Vamos lá, gente. Vamos colocar. Essa lá não é doida. Ei, Pode vir, bater lá na live. sim. Também. E ela repetida hoje. O menino tá querendo acabar comigo. Entendeu? A filha tá tão grande que ele vai tocar
tocar, mas tocar de uma maneira não falando, querendo me matar. Ele tá falando meu celular, a hora que Vamos lá. Vamos fazer essa. Tá. Vamos lá. Isso. Aqui. Da memória, história. E ali eu sonhei. Eu falei que eu Você sonhei. deixou pra ontem. Queria com a mão. Você tá entendendo? Só que Deus, ela nem me revelou tudo. Essa pessoa vai bater sua porta. Você vai abrir. Você vai ficar observando. Não dá as costas. Deus já falou, eu tinha me revelado tudo. Não dá as costas, fica sempre de olho. Porque o inimigo vai usar para fazer algo contigo. Mas, isso que eu te digo, eu sou contigo. Você não reage. Mas eu vou entrar. E entrou mesmo. Tomou minha vida, porque senão eu ia Vamos lá. né? Ao que ia acontecer. Mas na hora, você tá entendendo? Deus sabe a força de cada um, né, amor? Deus sabe a força de cada um. Ele sabia que eu ia sair era demais. Ó. Então tá, por exemplo. Deixa eu falar só isso. Só isso. Para. Aí, sabe vocês são fogo, hein? Vai dar um tapa na minha mamãe? Mamãe, você vai dar um tapa na minha mamãe? Vou sim, essa bom dia Maria. Da Maria. Cada movimento que você mas mesmo entendeu? Você quer dois por um, não dava as costas. Eu ficava sempre assim, mesmo antes disso aí acontecer. Eu não sei, eu já senti. E Deus foi me revelando. E eu tinha acabado de orar. Eu vim em constante oração, e ele ia falar. E Deus bravando pra mim. O inimigo ia querer fazer. Chegou mesmo. Eu falava, vai bater uma pessoa na tua porta. E a gente pegava as crianças do ônibus, tudo, né? Aí eu chegava. Você que pegar, mamãe? Aí eles, intimidade com Deus, eu orei, li a Bíblia. E fiquei em ligação com meu pai, né? Eu ficava te conhecendo. Eu já brincava. Só Você vai abrir. Eu tô solteiro, tá? Ela vai ser Mas usada eu faço o que quiser. o demônio através dela vai se manifestar. E vai vir, tá vindo com maldade. Não dá as costas. Fica sempre de frente. Ela tá vindo com traição. Deus revelou tudo, amor. Por isso que eu falo tudo. Aí as pessoas falavam, achavam.
falei pra você que eu falei, filho, eu vou dentro de casa. Eu não preciso ficar sabendo nada de Deus mesmo vai me revelar, porque eu tenho muita intimidade com Deus, uma amizade com Deus. E eu olhando a palavra, Deus vai me revelando, me mostrando. Aí as pessoas acham que eu fico de gaiato, entendeu? Não sabe do meu particular com Deus. E ele vai me falar tudo. Que tá pra acontecer, que vai acontecer. Tá entendendo? Se você não desse crédito ao que Deus fala, você vai ficar dando as coisas. Ó. A revelação. Vamos dar mortal, Vamos dar mortal! Uau! Vamos lá. Gente, vamos dar mortal. Entendeu? Ai, meu Deus. Nossa. Aí, agora você tá entendendo? Olha esse mortal. Uau! Nossa, esse foi o maior mortal que já vi na minha vida. Porque Deus é contigo. Aí você tá entendendo? Porque ela focou nessa casa, ninguém vai te tocar. Aí daquele que te toca, mas ninguém vai te tocar. Ninguém vai deixar ninguém te tocar. Aí eu entendi. Agora foi desenrolado, eu entendi isso. Isso está na luz da direção da humanidade. Mas o restante do som Uma pessoa com ódio, com inveja, é tomado por demônio, né? Não tem muita coisa. e é controlado por impulso do cérebro para o sistema límbico. É um experimento externo defeito, exatamente como o sistema. Precisamente Au. Podemos usá-lo para reabilitar as pessoas que são paraplégicas, porque elas podem andar graças à nossa tecnologia. O traje carrega coisas magníficas que pode ser usado por bombeiros para ajudar em áreas perigosas. Mostra a intenção do coração. A intenção do coração. Do mesmo jeito. Entendeu? Eu sinceramente peço desculpas se o tanto forte. O receptor do controle remoto é sensível para interrupções de sinais, até mesmo de celulares. Isso tudo vem daqui. Pode ficar tranquilo. Quer dizer que Deus, ele sentiu maldade. Eu não vou te atrapalhar. Entendeu? Se você voltar para essa parte, Eu não tenho se a minha você saúde é direção que de volta você for E se eu quiser, eu poderia te fazer fora.
o mesmo que você. Entendeu o que eu quero dizer? A profundidade. Obrigado pela sua resposta. Ele não veio por acaso. Você tá entendendo? Ele foi muitos talvez tenham ajudado a mim. Não quero essas pessoas. Eu espero que essa frase mas Carro. não é só são outros níveis que todo mundo chegando ali começou a trabalhar.
Top. Eu acho que eu cresci e já tô velho pra isso. Tá bom. Eu acho que sozinho.
Proteção solar dermatológica. E aí, a humanidade quase causou a própria extinção, quando uma guerra nuclear resultou no lançamento de ogivas em todo o mundo. Por sorte, os seres humanos continuaram vivos, mas acabaram se dividindo em dois grupos distintos: os genéticos e os especiais. Os genéticos são humanos com DNAs modificados criados para serem aprimorados e se tornarem os líderes do novo mundo. Quanto aos especiais, eles são pessoas comuns que, para os padrões do mundo moderno, se tornaram descartáveis. Um desses especiais se chama Leon, é faxineiro paraplégico que trabalha no maior laboratório genético do mundo, o Instituto Gênesis. Em mais um dia de trabalho, Leon vê um grupo de alunos indo conhecer os detalhes sobre a empresa e seus avanços no campo da genética. A anfitriã explica que há 65 anos atrás, um cientista chamado Lenny trouxe grandes inovações tecnológicas na crise pós-guerra. Graças ao seu conhecimento em botânica, Lenny descobriu um novo tipo de planta que ficou conhecida como a florogênese. Gerada após a explosão das bombas nucleares, essa flor é capaz de produzir altas doses de energia, substituindo as fontes convencionais. A anfitriã continua a apresentar a história aos alunos, enquanto o Leon aproveita que todos estão distraídos e invade o sistema de segurança. Com a ajuda de sua irmã adotiva Chloe, uma das alunas da turma, ele consegue abrir a porta e chega até um corredor, com dois seguranças cuidando do local. Leon então aciona um ratinho de brinquedo e manda em direção aos guardas, que ao pegá-los são atingidos por um gás sonífero. Agora que o caminho está livre, Leon conecta um circuito de gás sonífero ao sistema de oxigênio do laboratório, fazendo todos os cientistas dormirem. O plano segue muito bem e o faxineiro tenta ativar o código para abrir a próxima porta, mas não consegue achar a combinação. Ele então entra em contato com Chloe, pedindo sua ajuda para inventar o código. Nesse mesmo instante, a anfitriã conta a turma sobre os aprimoramentos genéticos, que são escolhidos pelos pais durante o nascimento, porém os especiais não percebem isso, pois seu organismo rejeita o procedimento. Ao ouvir isso, um dos alunos começa a zombar dos especiais, dizendo que eles não servem para nada e devem ser descartados. Isso deixa Chloe desmontada e ela começa a provocar o garoto, com os dois brigando no meio da turma. Rapidamente, a jovem pede ajuda ao segurança e logo manda todos se comportarem dentro do instituto. Porém, o detente percebe que tudo foi uma distração de Chloe para roubar o caderno do seu bolso, contendo todas as chaves de acesso do local. Graças a isso, Chloe passa a chave correta para Leon e finalmente consegue invadir o laboratório da empresa. Lá dentro, ele aciona uma alavanca e abre as portas de segurança de uma redoma de vidro, contendo a árvore com a florogênese. Usando um cortador de vidro improvisado, Leon consegue abrir a redoma e retira uma amostra dessa flor. Porém, ao fazer isso, o sistema de alarme é ativado. Os seguranças se reúnem em frente à entrada do instituto para inspecionar todos os visitantes. Minutos depois, Leon consegue sair do laboratório sem ser notado e segue até a fila de inspeção dos especiais. De repente, ele acaba esbarrando com Chloe e derrubando o seu ursinho para esconder dentro dele a amostra da flor, sem que ninguém perceba. Assim que devolve o urso à garota, Leon segue até a saída, mas é parado pelos seguranças, que notam um som estranho vindo do seu casaco. Leon então mostra o velho relógio da sua mãe, com uma frase dizendo que todos somos iguais. O segurança apenas ri do sujeito e o manda ele embora, com Leon e Chloe saindo do instituto, levando junto o seu prêmio. Horas depois, os dois se encontram na praça principal, onde está sendo divulgado o Chantilly, a pintura favorita de Chloe.
Diferente da maioria dos genéticos, Mira organizou um show especial para dar autógrafos e conhecer pessoalmente seus fãs especiais. Chloe então pede para ir ao show, mas Leon não acha isso uma boa ideia, pois a maioria dos genéticos atacam os especiais que tentam invadir seu distrito. Os dois então retornam para sua casa, que fica do outro lado da cidade, no chamado Distrito Especial. O local é formado pelos prédios atingidos pelas ogivas nucleares. Os moradores vivem em condições precárias, além de serem constantemente vigiados por seguranças do governo. Após passarem pela inspeção, Leon vai até uma loja de usados, enquanto Chloe assiste uma entrevista na TV do senador Kessler. De acordo com ele, um projeto de lei chamado de Proposta 42 pretende desenvolver um jogo composto capaz de transformar os especiais em genéticos. Se a proposta for aprovada, a equipe do senador pretende distribuir essa cura e assim acabar com a separação entre os povos. Ao ouvir isso, Chloe tem esperanças de que as coisas possam mudar, mas Leon parece conhecer o senador de algum lugar e diz que são todas promessas vazias. No fim, os dois voltam para casa, que pertencia aos falecidos pais de Chloe. Lá dentro, Leon montou um laboratório para construir próteses e armaduras robóticas, enquanto sua irmã realiza experimentos com espécies distintas de plantas. Agora que conseguiu uma amostra da progênese, Leon pode conseguir mais dinheiro e logo começar a extrair o composto da planta. Assim que termina o trabalho, ele e Chloe começam a receber os clientes para venda de partes robóticas e cargas de energia. Assim que os negócios da noite são encerrados, a dupla se prepara para descansar, quando Leon recebe a ligação de um cliente. O sujeito trabalha como cozinheiro do distrito genético e pede a Leon para consertar seu exoesqueleto com urgência, prometendo pagar o dívida pelo serviço. Chloe é contra a ideia, pois especiais não podem mudar do distrito sem autorização. Mas seu irmão aceita sem pensar duas vezes. Ele diz à garota que conhece uma rota secreta, e apesar do perigo, Chloe aceita acompanhá-lo. Minutos depois, eles encontram um cozinheiro no restaurante, e Leon inicia os reparos do exoesqueleto. Nesse mesmo instante, os genéticos estão jantando no restaurante, quando de repente um grupo de vigilantes mascarados invadem o local. Conhecidos como antigenéticos, o grupo armado começa a eliminar os clientes ferozmente. No ataque, o alarme é ativado, e o cozinheiro parte de sua armadura reparada para ver o que houve. Porém, segundos depois, ele aparece gravemente ferido, dizendo que os antigenéticos chegaram e perde a vida diante de Leon e Chloe. A garota se desespera e tenta levar o irmão para fora dali. No entanto, a porta dos fundos está trancada eletronicamente. Logo em seguida, os dois escutam os passos do grupo de vigilantes, e então Leon tem a ideia de vestir a armadura do cozinheiro. Graças a isso, ele consegue mover suas pernas, mas os antigenéticos estão chegando e Leon se esconde atrás do balcão junto a Chloe. Assim que os vigilantes chegam, eles começam a pichar as paredes com o seu símbolo, inspecionam a cozinha em busca de mais testemunhas. Um local aparentemente vazio, o grupo está prestes a ir embora. No entanto, o exoesqueleto começa a dar defeito e Leon acaba se levantando. Os antigenéticos manda seus homens eliminados, mas Leon os ataca com sua armadura, investindo socos e jogando panelas contra os dementes. O grupo acaba sendo atingido no rosto, revelando uma enorme cicatriz por debaixo da máscara. A luta continua, mas Leon aproveita uma brecha e foge com Chloe, seguindo pelo caminho de volta ao distrito especial. Assim que voltam para casa, os dois veem um noticiário na TV, informando sobre um incidente no restaurante. Para piorar, as câmeras de segurança captaram imagens de Leon e Chloe, sendo eles os principais crimes cometidos. Logo depois, a repórter entrevista o Capitão Bill e os agentes policiais para saber como estão indo as investigações. O Leon reconhece a cicatriz em seu rosto e descobre que o próprio capitão é o líder do grupo de antigenéticos. Chloe não entende por que ele faria isso, mas Leon acredita que Hughes está cometendo crimes contra os genéticos e colocando a culpa nos especiais. Dessa forma, a opinião pública virá contra eles e as forças especiais terão permissão para tomar medidas mais drásticas. Porém, o capitão precisaria de um atentado ainda maior para conseguir a autorização. Chloe entra no dia acontecerá nesta mesma noite. Se algo acontecer rápido, os especiais serão os principais suspeitos e todo o distrito estará sob ameaça. Podem fazer para ajudar os especiais, indicando permitir a garota arrumar suas malas para fugir dali o mais rápido possível.
vão perder suas vidas. Mas Leon diz que isso não é problema deles. Eles precisam sair do país. Ao oferecer o não parar de forma terrorista, a Diana se recusa a ir com eles e vai embora, o chamando de covarde. As palavras duras de Chloe causam remorso em Leon e começa a refletir sobre qual a decisão certa a tomar. Nesse momento, ele vê Leslie e começa a montar ideias para aprimorá-lo. Mais tarde, Chloe volta para casa e encontra seu irmão terminando de construir uma armadura reforçada. Dessa vez, ele coloca a própria flor de Iris como ponto de energia do exoesqueleto. E assim que termina o protótipo, resolve vestir a armadura e fazer alguns testes. De início, ele não consegue fazer movimentos bruscos, mas Chloe tem algumas sugestões para melhorar a armadura. Graças aos seus experimentos com plantas, a jovem começa a criar armas com elas, e as equipas do exoesqueleto desviam. Horas depois, chega o momento do jogo de mira. Os especiais se agitam do outro lado das cercas, sendo controlados pelos seguranças. Depois da apresentação, a cantora parte com sua equipe para o ônibus, mas todos são atacados pelos eles correm a eliminar as editoras para não colaborar e a comunicar a sua dança. Eles escutam uma voz do telhado e ao olhar para cima encontram um guerreiro de capuz e máscara de ferro, equipado com um exoesqueleto. Com sua identidade protegida, Leon então um salto em direção ao monstro e ordena que os vigilantes deixem Leon em paz. Ele ameaça acionar suas armas contra genéticos e por trás da sua armadura começam a nascer cores inofensivas. Chegou a ponta jovem, a primeira ponta do cara dos serviços. Tem 90% menos chance de ser adotado porque ele é livre. Mas dependendo do peito direito que o cachorro de raça tem, o caramelo também vai ter. Junte-se ao movimento, entende bem. O alimento oficial do caramelo. A missão restaurada, filho. Eu dei 5 minutos de escolher 3 lâmpadas para uma legislação. Uma hora de Shara chegou ao sonho de toma forma de suas armas, disparando bolhas venenosas e raízes para cortar seus adversários. Os vigilantes logo se recuperam do ataque e avançam contra o mascarado. Enquanto Chloe aproveita a distração, chama Mira para fugir dali. Sem outra escolha, Mira obedece e Chloe rouba um dos carros do local e parte para resgatar Leon. O trio consegue escapar e retorna para o destino especial, escondendo o carro dentro da casa antes que alguém os veja. Toda essa confusão, o que está acontecendo, e Leon conta que ela foi atacada pelo grupo dos antigenéticos. Embora todos acreditassem que eram especiais lutando contra os genéticos, a verdade é que eles são agentes das forças especiais, liderados pelo Capitão Rios. Após saber toda a verdade, a cantora agradece aos dois por terem me salvado, e até mesmo ajuda a palavra de os seus segredos. Agora eles precisam descobrir qual é o próximo ramo de Rios, quando vem um noticiário na TV falando sobre o desaparecimento de Mira. Os repórteres vão falar com o senador Kessler, que promete encontrar a garota antes da apresentação da proposta 42 no Centro de Planejamento Familiar. Ao ouvir isso, Leon deduz que o próximo ataque será contra o senador, devido à sua luta pela causa dos especiais. Para impedir isso, eles precisam chegar ao Centro de Planejamento Familiar. Mas ele tem um teito bronze aí, né? E creio que nasceu no coração de Deus, que a injustiça foi feita para escolher os aprimoramentos genéticos. Eu creio que Deus é fiel para fazer justiça para Os dois chegam até o local com Leon disfarçado de hacker. Ao entrarem no centro, ele tenta pensar em uma forma de levar todos a um lugar seguro, pois os antigenéticos vão chegar a qualquer momento. Pensa como Sua esposa para uma apresentação musical exclusiva e convida todos os funcionários e pacientes para irem até a outra sala. Toda a equipe você nem segue para se fala das coisas dele. Se eu tivesse para tirar o disfarce de sua armadura. Pouco depois, o grupo de vigilantes aparece no local, mas também se desafia sozinho. Ele mostra aos adversários sua nova arma, lançador de fumaça venenosa, criada a partir de amostras orgânicas. A arma se mostra efetiva, mas os adversários estão em maior número e atacam suas fazendo barra no chão facilmente. Os antigenéticos conseguem resolver a máscara do sujeito e começam a atacar o seu adversário. Parecem para ele.
Os vigilantes fogem dali e o senador logo em seguida decide ser enviado no Rio sobre o devido ao confronto. Então o delegado que conhece sua vida e contou sobre a conspiração de Rios. Chloe também aparece no local e ao descobrir a verdade sobre Leon, ela acredita que ele também está envolvido na conspiração. Vai embora dali. Ela anda atrás dela, mas seu pai lhe diz que ele precisa de tratamento e promete levá-lo ao médico. Segundos depois, vários repórteres aparecem no local para saber o que aconteceu ali. O senador Kessler aproveita a chance e divulga a todos sobre a atitude do seu filho, um especial que lutou para combater os antigênicos. Então essa é a prova de que o seu projeto 42 vai ser aprovado. Com isso, ele espera o apoio do Senado. Passa e o Leon está sendo recolhido nas instalações do seu pai. Kessler vai até o quarto para acompanhar sua recuperação. Leon pergunta onde Chloe está, mas Kessler diz que seus agentes ainda estão procurando por ela. Nesse momento, a sua prioridade é cuidar do filho, e ele promete que com a sua equipe, Leon finalmente será curado e poderá andar normalmente. No entanto, Leon suspeita das intenções do seu pai e lembra de que ele tentou fazer o mesmo com sua mãe, mas ela acabou perdendo a vida com o processo deixada por sua mãe. Ao abri-la, Leon vê uma mensagem de despedida, com sua mãe lhe pedindo para perdoar o seu pai e ajudar outras pessoas. Aproximar do filho, mas Mia aparece no quarto, chamando Leon para darem uma volta. Os dois então seguem até um acampamento das instalações, onde vários especiais voluntários aguardam por ter convidado ele. Os Real. dois se reconciliam e Leon no entanto, os Real. arquivos estão protegidos. Real. Enquanto tenta pensar em um plano, Leon encontra Real. passa para Real. todos a sua ideia para conseguir as Real. informações que precisa. Real. Para receber a Real. cura. Assim que Real. ele entra no local, Chloe consegue acessar o laboratório pelo túnel de ventilação. Real. Uma máquina e ela começa a coletar seu cérebro. É real. Real. Como a cura será É desenvolvida. real. Kessler explica que basta coletar um material biológico dos especiais e misturá-lo com um composto de aprimoramento genético. Porém, esse material precisa ser retirado do seu cérebro, causando danos irreversíveis às cobaias. Por causa disso, a cura se torna Jogo de terra. Jogo de terra real. Real. Seu verdadeiro objetivo é conseguir voluntários e assim recolher material Mamãe, biológico é suficiente. real? Rios É e seus real? tesouros especiais e o melhor a ser feito é descartar todos eles. Do Capitão Rios, Chloe se apressa em voltar ao acampamento e mostra a gravação para todos. Mira fica horrorizada com o que acaba de ver e lamenta por ter contado tudo ao senador. Porém, Leon diz que ainda há uma chance para reverter a situação. Eles precisam mostrar essa gravação às autoridades. A única maneira é Jogo de através terra da controle das real. instalações. Mas antes Jogo de disso, terra recuperar real. a vida. Mamãe, Felizmente, mamãe, ela que é real? está escondida. Mamãe, como escreve? Jogo. Mamãe. Mamãe, como escreve jogo de terra real? Porém, ao se aproximar de Leon, ele agarra o pescoço de seu pai e retira o cobertor. Ele diz já saber sobre todo o plano e pergunta por que
que o seu pai sacrificaria a vida de pessoas dessa maneira. Kessler responde que fez tudo para curar Leon, pois nunca aceitou o fato de seu filho ter nascido como um social, não violento. Em resposta, Leon diz que não é ele quem precisa de cura, e vai embora para se encontrar com Chloe. Os dois então correm em direção à sala de controle e tentam acessar os computadores, mas todos eles estão bloqueados pelo sistema de segurança. Chloe diz que precisará de tempo até conseguir o acesso. Leon decide ir ajudar os especiais antes que o Capitão Blues apareça. Ele então parte de volta Jogo de moto real. contra a mira, que David pede para que tome cuidado. Com o Capitão Blues e seus homens. O sujeito lamenta que Leon esteja sozinho, mas de dentro das uma defesa se inicia. Ele desafia o capitão, com os dois trocando golpes entre si e os leva. Ele recua e segue até o laboratório da instalação. Lá dentro, Leon aciona um mecanismo. Eu queria perereca, mas você não me deu. Em seguida, Leon dispara suas armas contra o vidro, mas o capitão aparece e começa a atacá-lo. Com a sua armadura comprometida, Leon não consegue se defender. E o capitão tenta um chute, fazendo uma redonda de vidro e fica em pedaços. Com seu adversário caído, o capitão se prepara para dar o golpe final, mas Leon tem outra carta na manga e puxa uma das flores da árvore. Ao fazer isso, a planta começa a disparar seus escudos venenosos como mecanismo de defesa. Baratinha, baratinha. Ai, que pé.